Olá amigos, o 3,5V6 às vezes é problemático devido à sua marcha lenta. O motivo é o vazamento de ar pelas juntas do coletor de admissão. Até o segundo semestre de 2013, o M276 e o M278 às vezes eram alarmantes devido ao aparecimento de ruídos na partida com o motor frio. A causa foi posteriormente identificada e corrigida. Os tensores da corrente não retinham óleo e a corrente se soltou. O fabricante modificou os tensores e passou a instalar válvulas de retenção no canal de fornecimento de óleo aos tensores. Sintomas semelhantes, ruído, crepitação, ocorrem quando a embreagem de sincronização da árvore de cames de admissão falha. Não adianta atrasar a substituição, pois aumenta o índice de desgaste dos demais elementos do acionamento de distribuição de gás, o que exigirá maiores custos de reparo. Uma pequena revolução foi o aparecimento de um motor diesel de 4 cilindros com dupla sobrealimentação sequencial sob o capô de um SUV bastante grande. Um dos pontos fracos do ON 651 é a bomba. Em outros modelos da marca com esse motor, após 200 a 300 mil km, a corrente de distribuição se estica de vez em quando. O turbo diesel de 3 litros com índice OM 642 merece avaliações positivas. Os injetores de combustível e a turbina duram muito tempo. Praticamente não existem avarias graves que obriguem a recorrer a grandes reparações. Após 100 a 150 mil km, as juntas do trocador de calor podem vazar. O sensor de fluxo de massa de ar pode falhar em breve. Em alta quilometragem, a fuligem se acumula nas abas do coletor de admissão. Posteriormente, eles começam a emperrar e as hastes plásticas do amortecedor podem quebrar. O sistema Bluetech, que foi dado às versões pré-impostos do ON 642 com potência de 249 cavalos-vapor, é o que mais comenta. Até 2015, eram designados como ML350 Bluetech, e depois, GLE 350D. Por exemplo, existem dificuldades em adicionar fluido AdBlue ao sistema, concebido para reduzir o teor de óxidos de azoto nos gases de escape. Assim, durante a condução, uma luz avisadora amarela pode acender-se subitamente, indicando que o nível do líquido no depósito de AdBlue está demasiado baixo. Neste caso, a solução aquosa de ureia no tanque era claramente mais que suficiente. Os problemas com o sistema Bluetech podem estar associados a um ou mais sensores de medição, recurso declarado 100 mil km, ou a um aquecedor elétrico. Isso geralmente acontece após 100 a 150 mil km. Infelizmente, o defeito nem sempre pode ser eliminado após uma única visita ao serviço. Todas as unidades de potência foram combinadas exclusivamente com uma transmissão automática 7 Geatronic Plus de 7 velocidades. Depois de mudar o nome de ML para GLE, uma transmissão automática 9 Geatronic de 9 velocidades foi instalada em conjunto com motores diesel. Também foi para a gasolina GLE 450 AMG. Os proprietários às vezes reclamam do aparecimento de choques durante a troca. Mas os casos de reparos são raros, e somente após 150 a 200 mil km. O sistema de tração integral ainda é impecável. O eixo dianteiro tem braços duplos e o eixo traseiro tem multilink. Todas as alavancas, juntas de direção e cubos são de alumínio. Mas isso não afetou sua confiabilidade. Geralmente duram muito tempo e ainda não causam problemas. Os amortecedores duram mais de 100 a 150 mil km. A suspensão pneumática Hermetic estava disponível por um custo extra. Permite aumentar a distância ao solo da base de 202 mm para 255 mm. Na versão avançada com pacote On e Off-Road, o limite é ainda maior 285 mm, neste caso, a profundidade do vão a ser superado será de 600 mm. As molas pneumáticas dianteiras estão bem protegidas e, portanto, raramente precisam ser substituídas. No entanto, às vezes os proprietários de carros com suspensão a ar reclamam de ruídos vindos do eixo dianteiro. Os amortecedores pneumáticos são os culpados por isso, um defeito de projeto. As molas pneumáticas traseiras não estão protegidas de forma alguma. Portanto, desistem após 100 a 150 mil km. A direção usa direção assistida elétrica ZF. Para fixar o trilho, o fabricante utilizou parafusos de alumínio, que quebram ou ficam presos com o tempo. Posteriormente, a Mercedes organizou uma campanha de serviços para substituir os parafusos defeituosos por parafusos de aço. Muitas vezes, os proprietários de Mercedes GLE reclamam do embaçamento dos faróis, principalmente com iluminação LED. Porém, o problema também é típico de carros de outras marcas com faróis de LED. A ótica traseira também causa críticas.
A umidade entra nas luzes e os LEDs apagam. Frequentemente, ele pode ser restaurado após limpeza e soldagem. Após 100 a 150 mil kpm, as hastes de nível da suspensão azedam ou quebram. Como resultado, o ângulo dos faróis é perdido e, se houver suspensão pneumática, aparecem erros de ar ou a suspensão fica rígida. As hastes devem ser limpas ou substituídas. Muitas vezes é necessário atualizar o limpador da porta traseira. No ponto de fixação, o alumínio oxida e deteriora. Com o tempo, os sensores de estacionamento traseiros e a iluminação das soleiras das portas desgastam-se. Também há reclamações sobre a qualidade do interior. Por exemplo, o volante está descascando e ouve-se um rangido vindo do pilar do motorista. Além disso, o painel frontal ou o mecanismo do banco do motorista podem ranger. E nas inserções decorativas de madeira lacada localizadas nas portas frontais, muitas vezes aparecem rachaduras. Às vezes, o sistema de segurança preventiva pre-safe infesta você com erros. Normalmente, os sensores de radar instalados nos para-choques dianteiro e traseiro são os culpados. A umidade entra e eles falham. Também existem avarias no funcionamento do sistema de iluminação inteligente. Após 100 mil km, a sílica gel localizada no fundo do tanque de expansão às vezes entra no sistema de refrigeração. A sílica gel obstrui o radiador do aquecedor, o que causa problemas de aquecimento do interior. Para eliminar o defeito, é necessário lavar o sistema ou substituir o radiador do aquecedor. Para substituir, você precisa remover o painel frontal. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.